E agora, depois que eu me encontrei com Jesus, a minha identidade mudou. E Ele transmite isso na sua vida social, como também na sua vida espiritual. Ele está dizendo: olha, o meu comportamento era assim antes, e agora em Cristo eu posso pregar um evangelho que não é um evangelho transformador no sentido de mentira, de mundanismo, não. Ele está dizendo assim: uma hora que eu já demoli, eu já destruí, e foi edificado algo maior, algo melhor, que me edifica, que me transforma, que muda, que cura, que me restaura. Então estou tentando edificar novamente aquilo que o evangelho demoliu antes. Pelo poder da palavra que eu ouvi, se eu nasci no lar cristão ou não, eu ouvi o evangelho de Jesus, e pelo evangelho de Jesus, a minha vida teve um quebrantamento. Eu tinha medo e temor de pecar contra Deus. Agora eu não tenho tanto medo, porque alguém vai dizer: você pode pecar, mas viver diante de Deus da mesma forma. Paulo vai dizer: não, foi abolido uma vez isso na minha vida, não vou voltar a reconstruir aquilo que entristece a Deus. Não vou procurar reconstruir aquilo que pela palavra foi demolido um dia. Pela palavra que me dizia que andar uma vida mentirosa entristece ao Senhor, foi demolido. Uma vida de prostituição, de lascívia, e alguém vai dizer: não, pode viver na bebedeira, pode viver na mentira, na fornicação. Não, isso já foi demolido. Quando nós tivemos um encontro com Jesus, a palavra dele trouxe transformação e mudança na nossa vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por isso que Paulo vai falar: se morrer, morre, e a carne, nossa carne morre junto, mas não vai falar só sobre morte, mas vai falar também sobre ressurreição. Para isso, o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo de número 12, os gregos vieram procurar saber quem é Jesus. Nós queremos ver Jesus, nós desejamos ter um momento com Ele, queremos ter um momento para poder identificá-lo, perguntar algo para Ele, termos uma audiência com Jesus. E quantas pessoas também não desejam ter um diálogo com Jesus? E os gregos diziam assim: nós queremos ver Jesus. Falou isso para Filipe, que por conta dele também ser grego, e que Filipe falou para André, e André falou para o Senhor Jesus. Era a festa da Páscoa, muita gente vinha nessas festas para poder ver a glória, a manifestação na cidade do grande rei. Quem sabe nesse dia que eu vou, eu possa ser impactado e levar isso que eu fui impactado para a minha cidade, para a minha terra. Então a maioria das pessoas ia nessas festas, e o texto sagrado diz que quando André falou para Jesus, Jesus disse: em verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra e não morrer. Aí eu fiquei perguntando dentro do texto, porque é um assunto para alguém que quer conhecer Jesus, alguém que apenas quer ver Jesus, alguém que quer ter uma audiência com Jesus. E o texto vai dizer que Jesus vai falar dele glorificado, vai falar da sua morte, mas também vai falar da sua ressurreição. Porque quando Paulo fala aos Gálatas, ele está falando de aquilo que nós éramos, e agora nós não devemos ficar nesta prática e dar continuidade àquilo que um dia foi demolido. Então Jesus disse assim: se o grão de trigo, poderia ser qualquer outro grão, mas ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer e ficar só, então é inútil. Para que cair um grão de trigo na terra ou qualquer outro grão, e ele não morrer, não haver manifestação deste grão e a sua transformação? E o texto diz que Jesus vai expressar uma mensagem forte para a multidão que está presente, e vai dizer para todos aqueles que estavam, inclusive os discípulos e os gregos que querem vê-lo, sobre a sua vida que seria morta, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. E o texto lá no Evangelho de João deixa bem claro
que se o grão de trigo ele não morrer e ficar só, que valia tem? Que mudança que vai acontecer? Que transformação? Então, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, precisa haver uma morte. Para que haja frutos, para que Deus venha prosperar alguma coisa na minha vida que está atrapalhando, eu preciso permitir que essa transformação acontece quando eu venho morrer para alguma coisa que está me atrapalhando, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja ou fora da igreja. Então Jesus disse, olha, em verdade vos digo, o grão que cai na terra, o grão de trigo que cai na terra, se ele não morrer e ficar só foi aquele grão, não teve valia nenhuma, não teve mudança. Jesus quer lançar uma profundidade e dizer para os discípulos, para a multidão e para a igreja dessa atualidade, que o processo de frutificação não só depende de Jesus, depende daquele que recebe o seu evangelho e vai dizer, eu preciso que haja mudança na minha vida.